difícil compreender um movimento como este programado para 7 de setembro, a começar com os caminhoneiros, patrocinado por pessoas do governo, pelo próprio governo, numa época em que o país ainda se debate com as mortes sucessivas a quase 600 mil brasileiros por falta de vacina, cuja compra foi retardada pela corrupção da administração federal. Numa época em que a inflação chega a tal ponto que o povo já não consegue mais comprar os alimentos básicos diante da carestia. O combustível aumenta a cada mês. Não se entende como o governo chega a zombar do povo dizendo que se não dá conta de comprar feijão, que compre armas, querendo naturalmente armar os seus milicianos para combater a população ordeira. Num governo em que a gente tem a lembrança de chefes de executivo desde o Império, como o Dom Pedro II, com prestígio internacional, assessorado por homens como José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, ou mesmo da República, em que o Getúlio Vargas, embora tendo sido um período ditador, conseguia reformular a legislação brasileira, tendo à frente o famoso Francisco Campos, apelidado de Chico Ciência, com a legislação trabalhista mais evoluída da América, inclusive a publicação da CLT. Um ministro da Educação como Gustavo Capanema, que foi o que mais demorou no Ministério da Educação até hoje, por 11 anos. Ou então depois o Juscelino Kubitschek, que em apenas 3 anos conseguiu implantar Brasília, a obra monumental do século, exemplo para o mundo. Além daquela obra que transformou o Brasil na admiração mundial, que angariou para o Brasil a admiração mundial, Juscelino conseguiu integrar o país de norte a sul, de leste a oeste, através de rodovias, facilitando a comunicação dos estados entre si. Um governo como este agora, em que em plena pandemia, o ministro da Saúde confessa que não conhecia, não sabia o que era o SUS, mais abrangente sistema único de saúde do mundo, em que todos os brasileiros têm acesso à saúde pública, à assistência médica, hospitalar, exemplo criado logo após a redemocratização com o fim da ditadura e que prevalece e aperfeiçoa até hoje. Não podemos entender como agora vem o governo patrocinando o movimento de paralisação deste. Sinal de que não tem programa, não tem projeto. Eu próprio cheguei a sugerir ao presidente, durante a sua visita a Aragarças, no meu discurso, propondo para ele abraçar a causa das ferrovias, do transporte ferroviário, porque o Brasil está atrasado mais de um século em relação aos outros países, com relação ao transporte de massa, ao transporte de cargas, porque não investe nas ferrovias. Falta de caminhos para o governo seguir não é. O que falta é competência do senhor Jair Bolsonaro para abraçar um projeto digno e não ficar arreando o tempo todo com o Congresso, com o Supremo, com os jornalistas, com todo mundo, ofendendo a todo mundo. Nos envergonha perante o mundo, porque o brasileiro passou a ser um fantasma. O povo tem medo de receber o brasileiro, por quê? Porque todo mundo está sujeito à contaminação. Por todo lado, a gente avalia mortes de amigos, de pessoas queridas, vítimas ainda dessa pandemia. Portanto, eu lamento que este movimento, programado para 7 de setembro, conte com o patrocínio, com o apoio dos governistas e principalmente do Palácio do Planalto. É uma vergonha que nós estamos assistindo.